Olá! Mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Mediunidade Hoje, através da TV Mundo Maior. E como sempre, o nosso carinho, o nosso abraço, os nossos votos de paz e saúde a você e a toda a sua família. Que haja muita paz em seu lar, é o nosso desejo, é a nossa oração. Temos sempre falado a respeito de Chico Xavier, de suas lições extraordinárias, de suas palavras, histórias, e queremos aproveitar o início do nosso programa para dizer que a cidade de Uberaba agora foi considerada pela Unesco Geoparque, Terra dos Gigantes. Uberaba foi agraciada com este título. O título de Geoparque é um parque geológico, Terra dos Gigantes. E por que Terra dos Gigantes? Porque aqui viveram os dinossauros. Na região toda, em Uberaba, em toda a região, ossadas de dinossauros das mais diferentes espécies continuam sendo encontradas a cada escavação, por conta dos dinossauros das escavações. E por conta também do pioneirismo do gado zebu, que alguns pioneiros uberabenses foram buscar na Índia. O famoso gado zebu. Uberaba é considerada a capital mundial do zebu. E culturalmente também por causa de Chico Xavier, da presença de Chico Xavier em Uberaba. Vejamos, a Unesco considerando a cidade de Uberaba pela sua cultura, pelo seu valor histórico, considerando Uberaba Geoparque, Terra dos Gigantes, e Chico Xavier está entre esses gigantes, não é? Um gigante do espírito, sem dúvida alguma. Você poderá entrar aí no Google e pesquisar. Uberaba, Geoparque, Unesco. Recentemente, Uberaba foi agraciada com este título. E ainda estamos aqui comemorando, e ainda estamos aqui através da Prefeitura Municipal de Uberaba, estamos aqui na comemoração desse título com que a cidade foi agraciada. E para nós, com muita honra, com muita alegria, pela presença de Chico Xavier, que tem sido cada vez mais reconhecido do ponto de vista cultural, do ponto de vista espiritual, e reconhecido no Brasil todo e reconhecido até internacionalmente. Nós temos escrito alguns livros sobre a vida de Chico Xavier dentro de nossas possibilidades, do que nos foi possível registrar. Um destes livros é este aqui. Creio que nunca mostramos aqui este livro.
Chico Xavier, um médium dos pés descalços. Este livro pertence, os direitos autorais, à Vinha de Luz. Vinha de Luz, editora de Belo Horizonte. Editora fundada pelo nosso irmão Geraldo Lemos Neto. E já tem um bom tempo que este livro foi publicado pelo Vinha de Luz. A primeira edição é de abril de 2011. Abril, data do aniversário de Chico, 2 de abril de 2011. E nós estamos no mês de abril. Este livro está fazendo 12 anos, 13 anos que foi publicado. 2011, 13 anos que foi publicado. E ele contém diversas histórias, diversas narrativas a respeito da vida de Chico Xavier. Mas antes de nós falarmos alguma coisa sobre Chico, nós queremos dizer que se os nossos irmãos escutarem, porventura, algum barulho de serra, alguma batida, uma batida de martelo, é porque nós estamos aqui no Lar Espírita Pedro e Paulo, de Uberaba, estamos aqui gravando este programa, e o Lar Espírita Pedro e Paulo ainda se encontra em reforma, quase na fase final da grande reforma que nós estamos fazendo com a colaboração de muitos amigos. Amigos de Uberaba e amigos de outras cidades que têm colaborado conosco na reforma da instituição. Logo estaremos aqui novamente com as nossas atividades de psicografia e estaremos aqui com a nossa instituição que conta já aproximadamente 40 anos. Bem, falando agora sobre Chico Xavier, há uma anotação aqui muito interessante ligada, uma história ligada a Dona Aparecida Conceição Ferreira, do Hospital do Fogo Selvagem. Cremos também que praticamente todo o Brasil espírita já ouviu falar da Dona Aparecida. Dona Aparecida Conceição Ferreira, fundadora do Hospital do Pênfigo, Foliáceo, do conhecido Hospital do Fogo Selvagem. Ela era muito amiga de Chico, e Chico também, muito amigo de Dona Aparecida, e a prestigiava muito, e pedia aos seus amigos que também prestigiassem o trabalho de Dona Aparecida, que, aliás, nós conhecemos muito bem, porque tivemos oportunidade de frequentar o Hospital do Pênfico durante muitos anos, inclusive dando aulas para a turma do pré-mocidade, e aos domingos participando lá do grupo de médiuns passistas, que íamos lá todo domingo transmitir passes nos doentes. Conhecemos muito Dona Aparecida, que já desencarnou, como também conhecemos os seus filhos, os seus netos, enfim, a sua família. E nós escrevemos aqui no capítulo 39 deste livro, Dona Aparecida Conceição Ferreira, do Hospital do Pênfigo, de Uberaba, tinha verdadeira veneração por Chico Xavier, que também foi um grande benfeitor da referida instituição. Não é sem razão de ser que ela costumava dizer, com a firmeza de opiniões que a caracterizava: quando Chico vem nos visitar, para mim é a mesma coisa que fosse Jesus Cristo chegando. E ela sempre repetia a todos, a muita gente que ia visitar o Hospital do Pênfigo: quando Chico vem nos visitar, para mim
é a mesma coisa que fosse Jesus Cristo chegando. No livro Espiritismo em Uberaba, este livro foi organizado por nós, foi publicado por nós com o concurso da Prefeitura Municipal de Uberaba em 1987. E há uma curiosidade em torno deste livro. Nós fomos auxiliados em sua organização pelo Dr. Inácio Ferreira, quando ele ainda se encontrava encarnado. Ele foi nos fornecendo algum material que tinha guardado lá em sua biblioteca, uma biblioteca maravilhosa. Então está escrito aqui, no livro Espiritismo em Uberaba, que páginas atrás já mencionamos, reservamos um capítulo especial para a Dona Aparecida, que tivemos oportunidade de entrevistar. Aliás, durante muitos anos, tive a alegria de cooperar com as tarefas do Hospital do Pênfigo. Fazia palestras, transmitia passes aos doentes, dava aulas de evangelização infantil. Do capítulo dedicado à Dona Aparecida, extraímos o que se segue. Eu perguntei a ela, Fiz uma entrevista perguntando, certa vez publicamos um artigo sobre ela no jornal A Flama Espírita de Uberaba. Eu lhe pergunto, a senhora já passou fome com os doentes? Ela respondeu, sim, meu filho. Havia dias em que não tínhamos o que comer. Certa vez, eu nem sabia quem era Chico Xavier. Ela disse, fui ao seu centro espírita. Ela contando, fui ao seu centro espírita, que havia sido recém-fundado, a Comunhão Espírita Cristã, que foi fundada em 1959. Fui ao seu centro espírita, sem que eu nada dissesse, ele colocou dinheiro no meu bolso. Olha, vejamos, quando ela entrou na fila e quando foi cumprimentá-lo, sem que ela nada dissesse, Chico colocou dinheiro no bolso dela, do paletó, da blusa que ela estava vestindo. Eu fiquei pensando, como é que ele poderia saber que nós estávamos precisando? Eu só tinha um vestido, diz a Dona Aparecida, que lavava à noite para usar no outro dia, assim mesmo todo remendado. Pois bem, o Chico me mandou 2 vestidos, um par de sapatos, um par de chinelos, 2 mudas de roupas para cada doente e também uma toalha de banho para cada um. Vejamos bem. Que coisa impressionante! Como é que o Chico sabia quantos doentes, o tamanho das roupas? Claro, os amigos ajudaram o Chico, viam muitos amigos de São Paulo, do Rio, de Goiânia, do estado de Goiás, do estado do Rio, do estado de São Paulo, várias cidades, de Minas também, ajudavam o Chico. Numa das vezes, continua a Dona Aparecida, numa das vezes em que falei em largar tudo, porque Dona Aparecida, ela era muito incompreendida e às vezes perseguida. Ela chegou a ser perseguida até pelos médicos de Uberaba, alguns médicos de Uberaba, por ter fundado um hospital. O Hospital do Fogo Selvagem, o Hospital do Pênfigo. Ela chegou a ser perseguida por alguns integrantes da classe médica. Numa das vezes em que falei em largar tudo, o Chico me advertiu, dizendo que não me via como eu era,
mas sim como uma rainha. E o Chico disse a ela: se você sair do hospital, Aparecida, e não levar nada, o povo vai dizer que de tanto roubar, você não conseguiu nada. E se você levar alguma coisa, falarão que roubou tanto que não conseguiu fazer nada. Então ela nos contando que o Chico disse a ela, né? E o Chico também certa vez falou com ela nos contou, disse assim: olha, Aparecida, por enquanto você está trabalhando, você está lá no Hospital do Pênfigo, por enquanto você está enfrentando inimigos pela frente, estão vindo pela frente, se você largar, eles vão atacar você pelas suas costas. Foi o que o Chico disse a ela. Numa oportunidade também, está aqui escrito, presenciamos o Chico de viva voz defendendo Dona Aparecida, que injustamente estava sendo acusada de se aproveitar para ela e seus familiares das campanhas de caridade para sobreviver o hospital era obrigado a promover. Dona Aparecida, ela nos contou certa vez, ela ia em São Paulo tirar esmola nas ruas. Ela ficava lá no viaduto do chá, ela nos contava. E certa vez ela foi presa. Chegou a ser presa lá em São Paulo. Lá no viaduto do chá, onde ela ficava ali pedindo. Às vezes levava algum doente com ela para mostrar às pessoas, mostrar o que era o pênfigo, o chamado fogo selvagem, não é? Para mostrar. E uma vez ela foi presa. Aí o Chico defendendo a Dona Aparecida, porque eles falavam que ela roubava, que era isso, que era aquilo, não é? Indignado, o Chico disse em alto e bom som: estão dizendo que a Aparecida está roubando. Se ela estiver roubando, me digam onde é, que eu quero ir roubar com ela. O Chico respondia à altura. As pessoas que falam que o Chico não tinha firmeza, que o Chico era muito, vamos dizer assim, passivo, que o Chico era muito dócil, quando precisava ele se transfigurava. Estão dizendo que a Aparecida está roubando. Se ela estiver roubando, vocês me falam onde é que eu quero ir lá roubar com ela. Como se dissesse assim, é uma causa justa. Quem é que vai fazer o que ela está fazendo? Não é? Porque quando os doentes do pênfigo foram colocados para fora do Hospital das Clínicas de Uberaba, foram praticamente expulsos, a Dona Aparecida, que trabalhava lá como enfermeira na Santa Casa, na época era Santa Casa, hoje é o Hospital das Clínicas, na época era Santa Casa de Misericórdia, mas sem misericórdia nenhuma, os doentes foram expulsos, ela levou os doentes para a sua casa. E eram muitos os doentes. E Chico era um grande amigo de Dona Aparecida Conceição Ferreira. Há uma outra passagem aqui também muito interessante, logo no capítulo 40, o livro tem 100 capítulos, mas logo aqui no capítulo 40, uma história do Chico e do Jerônimo Mendonça. Vamos tentar sintetizar por conta do tempo. O Jerônimo Mendonça era de Tuiutaba. Ele era tetraplégico e de vez em quando ele visitava o Chico. Há muitos anos, quando ainda se encontrava encarnado entre nós, Jerônimo Mendonça, cognominado Gigante Deitado, cumpriu um ciclo de palestras na região sorocabana, tendo se hospedado em casa de familiares nossos na cidade de Itapetininga, no estado de São Paulo. Esse depoimento foi escrito por José Antônio Vieira de Paula,
o Dr. José Antônio. Ele publicou o livro Um Minuto com Chico Xavier. Ele já desencarnou. Então ele conta aqui essa história, porque Jerônimo estava muito mal. Ele estava para desencarnar. Ele diz aqui: naquele instante, um de seus amigos achou que ele deveria visitar Chico Xavier antes de partir para a vida maior. Estava muito doente. Com permissão médica, tomaram emprestado um avião particular de um conhecido e foram para Uberaba. Jerônimo foi levado até a casa de Chico. Quando ali chegaram, seu lençol, que fora trocado antes da viagem, já estava novamente tinto de sangue, sujo de sangue. Jerônimo estava mal, magro, para desencarnar. Foi visitar Chico. As pessoas que ali se encontravam logo se apiedaram dele. Chico então pediu que cada um dos presentes o beijasse na face e, em seguida, abriu uma página de O Evangelho segundo o Espiritismo, procedendo à leitura. Para a surpresa de todos, coube ao próprio Jerônimo comentário da lição escolhida, a pedido de Chico. Ele estava para desencarnar, perdendo sangue, e o Chico falou: Jerônimo, comenta. Porque ele ainda estava falando. Foi então que, se aproximando do enfermo, Chico colocou-lhe a mão direita sobre o tórax. Ele estava lá na sua cama, uma cama apropriada, que os amigos haviam feito. Chico colocou a mão direita sobre o tórax de Jerônimo. E bastaram poucos segundos, após profundo silêncio, para que o sangue que fluía profusamente estancasse. Jerônimo, você tem consciência do que é que você morria? Dos rins, respondeu imediatamente. Ele estava perdendo o sangue pela uretra, não é? Então Chico lhe disse: Jerônimo, os amigos da espiritualidade estão dizendo que você morria do coitadinho que as pessoas transmitem a você. Olha que coisa. O Chico falou com ele: Jerônimo, você estava morrendo do coitadinho, porque as pessoas chegavam para o Jerônimo: coitadinho, coitadinho, e o Jerônimo foi introjetando, realmente achando que estava mal, que estava no fim, coitadinho, coitadinho, tal. E o Chico disse a ele: toda vez que alguém se aproxima de você e o vê em suas condições de sofrimento, a piedade que sente o envolve em vibrações de infelicidade e você passa a ter pena de si mesmo. O Chico disse a ele naquele momento: por isso, Jerônimo, você não deve permitir que tenham mais dó de você. Falou firme. Quando alguém se aproximar, procure logo irradiar otimismo, fé, alegria. Segundo o Chico, era o coitadinho que estava ali fazendo o Jerônimo naquela situação. E foi assim que conhecemos Jerônimo, cantando o otimismo e alegria, que imediatamente contagiavam aqueles que dele se aproximavam. Jerônimo melhorou, curou-se daquele problema e só veio a desencarnar muito tempo mais tarde, anos mais tarde. Bem, o nosso programa está chegando no seu final. Um grande abraço, muita paz e até a próxima oportunidade.